Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Jesus entrou em Jerusalém com estilo. Mantos e folhas de palmeira foram espalhados em seu caminho e o povo rejubilava. Hosanna, o filho de Davi, como visto em Mateus. Mas devemos dizer que essa atividade frenética era por parte principalmente dos discípulos, conforme descrito em Lucas. Os ramos de palmeira espalhados tinham o objetivo de lembrar o povo da entrada triunfante em Jerusalém de Simão Macabeu, que libertou a Palestina do jugo da opressão síria em 142 anos a.C. Mas o rosto de Jesus não era muito conhecido na cidade. Seu território familiar era a Galileia e a região ao redor. De fato, em Mateus, por exemplo, lê-se: "E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é ele?" Uma profecia de João Batista tinha determinado que em março de 33 anos depois de Cristo haveria a proclamação do Messias Salvador e a restauração do verdadeiro rei. Muitas coisas haviam sido cuidadosamente preparadas para esse momento. A unção, o jumento, as folhas de palmeira e assim por diante. Mas nada importante aconteceu. De acordo com Marcos, por exemplo, Jesus entrou no templo e, tendo observado tudo como fosse, já tarde saiu para Betânia com os 12. Ou mesmo em Lucas, quando nos diz que os fariseus ordenaram aos discípulos que fossem repreendidos por criar tumulto. Em Mateus, então, acrescenta: "Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Depois retornou a Betânia." João explica ainda que Jesus conversou com algumas pessoas na rua, seguindo-se que, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Levando em conta todos esses fatos, a visita de Jerusalém foi um não evento infeliz. Jesus não recebeu a aclamação que esperava e percebeu que seus dias estavam contados, principalmente por ser ele conhecidamente ligado aos comandantes zelotes, Simão Zelote, Judas Iscariotes e Tadeu, que havia liderado a revolta contra Pilatos. Os escrivãos e sacerdotes procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, como visto em Marcos. Seu plano de criar uma Judéia idílica, livre de opressão romana, não dera certo porque seu sonho de unificar o povo não tinha a simpatia de seus conterrâneos sectários, principalmente dos fariseus e dos seduceus. Também naquela época, uma grave cisão ocorria dentro do grupo apostólico. Simão Zelote não vinha se dando bem com Jonatas Anás, ou melhor, Tiago de Alfeu, e a rivalidade política dos dois atingiu o ápice. Em seus respectivos papéis, como Relâmpago e Trovão, os dois disputavam a suprema posição de pai. Simão era o pai desde março de 31 d.C., mas perdeu a supremacia para Jonatas por causa de sua excomunhão. Jonatas fora obrigado a endossar a ressurreição de Lázaro, pela qual Simão retornava à vida política e social, mas não estava disposto a abrir mão do poder que acabara de ganhar, especialmente quando Simão fora ressuscitado de forma contrária às regras estabelecidas. Também havia desacordo entre Jonatas e Jesus quanto a convertidos gentios batizados terem ou não de se submeter à circuncisão. Jesus era a favor de permitir aos convertidos uma escolha, mas Jonatas queria que a circuncisão fosse obrigatória.
E por fim, Jonatas rejeitava o plano Zelote de uma guerra declarada contra Roma, enquanto Simão, sempre impulsivo em palavras e atos, promovia a visão marcial. Nisso, Jesus estava mais inclinado a apoiar Simão, não que ele procurasse especificamente uma solução militar, mas não gostava da atitude complacente de Jonatas. Encurralado em meio a tudo isso, então Judas Iscariotes, decidido a ficar do lado de quem parecesse mais politicamente valioso, Judas tinha sido denunciado como líder zelote e por isso sua única esperança era Jonatas, que como um novo pai podia autorizar sua reabilitação política e negociar a favor dele com o governador romano Pôncio Pilatos. Quanto à questão dos convertidos judeus serem circuncidados, Judas se opunha veementemente a Jesus e apoiava Jonatas. Ao mesmo tempo, Judas percebia que Simão se encontrava numa posição fraca. Simão enfrentaria acusações criminais, assim como Judas e Tadeu, por ter liderado a revolta zelote. Seria até possível que Jesus também fosse acusado ao lado deles, caso se provasse que ele apoiava ativamente a facção de guerra. Essa situação era uma provável saída para Judas, pois ele poderia atrair a amizade de Jesus e revelar o paradeiro de Tadeu. Pouco depois, chegava o tempo da celebração judaica da Páscoa, quando hordas de peregrinos se juntavam aos moradores de Jerusalém para o ritual do Cordeiro Pascal, de acordo com Êxodo, por exemplo. Nesse interim, sabemos que Jesus e seus apóstolos se dirigiram à lendária sala superior, onde fizeram a derradeira Santa Ceia, mas há alguns elementos questionáveis nisso. Numa época em que todas as acomodações na cidade estavam lotadas devido à ocasião, como os apóstolos poderiam obter uma sala tão grande para seu uso próprio? Como os zelotes fugitivos, Simão, Judas e Tadeu podiam se dar ao luxo de andar tão livremente em Jerusalém enquanto eram procurados por liderar a recente revolta? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada nos pergaminhos do Mar Morto, onde fica evidente que a Santa Ceia não ocorreu em Jerusalém, e sim em Quarã. Na verdade, Joséfo explica em The Antiquities of the Jews que os essênios não observavam os festivais judaicos tradicionais em Jerusalém e, portanto, não seguiam o ritual do Cordeiro Pascal na Páscoa. Mais de 160 anos antes, quando os piedosos racídicos deixaram Jerusalém por Quarã, por volta de 130 anos antes de Cristo, seu novo ambiente se tornou uma cidade santa substituta. O costume foi preservado pelos essênios posteriores e, nesse contexto, eles frequentemente se referiam a Quarã como Jerusalém, ou Jerusalém, a cidade da paz. Como se evidencia em um pergaminho do Mar Morto, conhecido como regra da comunidade, a famosa Santa Ceia corresponde, na verdade, ao banquete messiânico, ou a Senha do Senhor. O fato dela ter ocorrido ao mesmo tempo que a celebração da Páscoa em Jerusalém foi totalmente uma coincidência, pois o banquete messiânico tinha um significado bem diferente. Os principais anfitriões do banquete eram o sumo sacerdote e o Messias de Israel. O povo da comunidade era representado por oficiais designados que juntos formavam o Conselho dos Apóstolos Delegados. A regra estipula a ordem correta de precedência para os lugares à mesa e detalhes do ritual que deviam ser observados durante a refeição. Ela conclui: e quando eles se reúnem para a mesa comunitária, misturam vinho para beber, que nenhum homem estenda a mão para pegar o pão ou o vinho antes do sacerdote, pois é ele quem abençoa os primeiros frutos de pão e vinho. E depois o Messias de Israel estenderá as mãos sobre o pão. E então toda a congregação da comunidade dará bênçãos, cada um de acordo com o seu escalão. Chegado o momento da comunhão, Judas saiu da sala, ostensivamente para dar esmolas aos pobres, como visto em João. Na verdade, ele foi cuidar dos arranjos finais para a traição de Jesus, enquanto Jesus, que sabia da intenção dele, disse: "O que pretendes fazer, faze-o depressa", como visto também em João. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste
incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.